Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado o último áudio no capítulo 12, versículo 11, quando fala da vitória sobre o inimigo, sobre o diabo, e ele é derrotado no céu, e ele não tem mais lugar no céu para ele. Ele é jogado por terra, ele é precipitado na terra, e há festa no céu. E fala sobre como que foi vencido aquele que acusava, venceram pelo sangue. Então, nós temos vitória pelo sangue do Cordeiro, quer dizer, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, por mais que o inimigo nos acuse, e nós tenhamos pecado, o sangue de Jesus, ele nos purifica. Eles venceram pela palavra do testemunho, eles venceram pela palavra e eles não amaram a sua vida. Até a morte eles não se amaram. Então, Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu tenho que negar o meu eu. Não é o eu, é Cristo. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Não é a minha glória, é a glória do Senhor. Não é a minha vida, é a vida de Cristo. É Cristo que tem que aparecer. E o eu tem que diminuir. Quando João Batista ele vê Jesus, e Jesus aparece, ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então é essa a ideia, eu diminui, eu pensar menos em mim, é negar a mim mesmo. Agora, o que se vê hoje é o campo propício para Satanás tomar conta, para os demônios. Por quê? Porque o que se prega é te amar, é se ama a ti mesmo, te ama a ti mesmo. Totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. É um ego orgulhoso do homem. É eu, e aqui é negar, é não se amar. Não amar a sua própria vida até a morte. Então existe alegria no céu, e a voz que se ouve no céu vai dizer que o céu começa a se alegrar, e os que habitam no céu se alegrem. E não tem mais lugar. O inimigo vinha aqui, acusava os nossos irmãos. Isso aí, quem sabe, o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, de paciência, de graça. Mas quem sabe isso trazia incômodo aos anjos de ver a presença de Satanás, e querendo que Satanás não tivesse mais e que Deus não permitisse mais. Então a alegria, porque não, o Senhor agora botou Satanás no lugar dele e ele começou a cair. Então, há alegria no céu, mas o céu se alegra, mas ele não esquece que a terra vai padecer. E eles assim, agora, ai dos que habitam na terra. Nós aqui agora estamos livres dessa peste, mas desse terror, desse enganador, desse acusador. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, e agora ele vai descer, e ele desceu e tem grande ira. Por quê? Porque ele tem pouco tempo, ele sabe que já tem pouco tempo, então ele desce com ira, porque ele está vendo que os dias dele estão contados. Acabou a moleza, acabou a mamata, acabou de andar, de passear, acabou os passeios. Diz, quando ele se apresenta diante de Deus, e ele acusa a Jó, ele diz, não, eu estava aí rodando a terra e passeando por ela, e rodando. Então acabou os passeios, acabou a vida boa, acabou. Deus está colocando ele no seu lugar. Ele já está julgado, ele já não tem mais acesso, não se encontra mais lugar nele no céu, mas ele vem para a terra e ele vem com grande ira. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, ele conhece o livro de Apocalipse melhor do que nós. Aqui, essa situação acontece na metade da grande tribulação, pelos entendidos, é isso. Então ele tem 3 anos e meio só. Depois ele vai ser preso por 1000 anos. Então ele sabe que é pouco tempo. E ele vem, e quando ele vê que ele está por terra, lançado na terra, ele vai perseguir a Israel. A mulher que deu à luz o filho homem, ele vai criar uma perseguição implacável contra Israel. E aí é necessário tu entender o que acontece. A tribulação inicia com
com o rapto da igreja. Nós temos os 3 anos e meio, primeiro, é o princípio das dores, quer dizer, vão acontecer os 4 primeiros selos, vão ser abertos a princípio, nesses 3 anos e meio. Mas conforme Daniel, é o período que o anticristo ele vai fazer aliança com Israel. Então Daniel ele profetizou que o anticristo ele faria uma aliança com Israel. Tu pega essa passagem em Daniel 9, 27 e diz assim: ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então nós estamos na última semana de Daniel. Por uma semana ele firma aliança, na metade ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Tu pode olhar depois em Daniel 9, 27. E aí vinha o assolador. Então aqui ele inicia, ele, quem sabe, faz a paz ali no Meio Oriente, ali no Oriente Médio. Ele consegue pacificar aquela área, permite que Israel construa o templo, volta o sacrifício, Israel está tranquilo e confiado nele. Israel está tranquilo, confiado no anticristo, tendo o anticristo como seu grande defensor. Só que chega os 3 anos e meio e aí ele faz cessar o sacrifício e ele vai atacar Israel. É interessante porque tu pega Isaías 10, no 20, e diz assim: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que estiverem escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então, eles vão se estribar, eles vão se confiar no anticristo. Porque o anticristo vai ser o Messias para eles. Reconstrói o templo, paz, tranquilidade. Então eles vão se estribar. Mas só que vai chegar o 3 anos e meio, Satanás vai ser lançado fora. E aí vai haver a perseguição contra Israel. E aí ele faz cessar o sacrifício, coloca a imagem dele. A imagem da besta é colocada no templo, o templo é profanado e Israel é perseguida. E aqui tu vai ver, vai acontecer que Israel, os que escaparem, os que conseguirem escapar, nunca mais vão confiar naquele que os feriu, mas eles vão se estribar verdadeiramente sobre o Senhor Santo de Israel. Os que conseguirem se salvar de Israel, eles vão se converterão ao Deus forte. Bom, quem é o Deus forte? Vamos para Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, falando sobre Jesus. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, esse restante, esse remanescente, ele vai se converter ao Senhor Jesus Cristo. Eles vão reconhecer ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles vão fugir. Então Satanás vai ser lançado, não vai descer, ele vai ser precipitado, vai ser jogado por terra, e ele vai se irar e ele vai perseguir a Israel. Então vai iniciar uma perseguição absurda contra Israel, e muitos vão morrer. Diz que muitos vão morrer nessa perseguição, e vai ter um remanescente que vai se salvar. Diz que vão ser dados à mulher 2 asas de grande águia. Aí tu vai achar lá em Êxodo 19, 4, quando Deus ele fala que ele tirou Israel do Egito, e ele tirou com asas, e levou eles com asas como de águia. Vamos ler aqui, Êxodo 19, 4 diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então, Israel agora aqui também, Deus vai carregar eles, vai ser dado asas de águia, Deus vai levar eles com asas de águia até ao deserto, a um lugar onde ele vai ter sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então,
existe um lugar preparado no deserto onde Israel vai passar um tempo, 2 tempos, não, um tempo, metade de um tempo é 3 anos e meio. Então, nesse lugar, o remanescente vai se esconder e vai estar salvo das vistas da serpente. Você fala aqui, nós vamos ler o 15, depois eu vou explicar para ti. A serpente vai lançar da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que a corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então alguns comentaristas creem que Israel foge, mas aqui vai ter gente morrendo, vai morrer muita gente. Quem sabe ser salvo 1/3, eu já li que muitos vão morrer. Eu não me sei se foi Daniel que fala. Vamos pegar aqui Daniel, vamos ver o finalzinho de Daniel aqui. Vai ser um remanescente. Vai ser um remanescente, não vou achar agora aqui em Daniel, mas eu vou dar uma procurada aqui para nós ver se eu acho. Bom, eu no próximo áudio eu vou pegar essa passagem agora, para não demorar muito. Vai fugir, vão fugir, mas muitos vão ser mortos, a cidade vai ser tomada, eles vão fugir e vão ser guardados. Aqui se crê, os comentaristas acreditam que o lugar de refúgio de Israel no deserto seria a cidade de Petra. Bom, Petra era uma cidade, foi fundada 1000 anos antes de Cristo pelos Edomitas. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E eles cavaram uma cidade na rocha. E era uma cidade bem estruturada, não era algo arcaico, não, algo bem feito, bem produzido. E era quase que uma cidade impenetrável. Mas ela foi abandonada, segundo os estudiosos, no ano 500 a.C., por causa de terremoto, e eles ficaram com medo de serem soterrados pelas pedras, então abandonaram a cidade. Em 1810, 1812, a cidade foi redescoberta e está sendo escavada. É uma cidade perfeita para ser um esconderijo e ser protegida e ali se sustentar por muito tempo. Então alguns acreditam que Petra seja o lugar que Israel vai escapar e se esconder e vai ficar protegida do dragão e dos exércitos do anticristo. Pode ser também, Israel está sempre em guerra. Israel já pode ter um abrigo subterrâneo no deserto, já construído, com mantimento, com remédio, de maneira a se sustentar por muito tempo. Israel está sempre em guerra. Quem sabe Israel já tem uma cidade subterrânea preparada para fugir e para se esconder de caso de alguma guerra, de bomba, de armamento nuclear. Então, Deus vai levar eles para esse lugar. Agora muitos vão morrer e os que se salvarem vão ficar escondidos. Agora, nunca mais eles vão confiar no anticristo. Mas eles vão confiar no Senhor Jesus Cristo, porque é o nosso amado Senhor Jesus que vai salvar Israel. Tu pode ver que eles vão confiar, nunca mais vão se estribar em ninguém mais, eles não vão confiar em mais ninguém, mas eles vão confiar no Deus forte, e Deus forte é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheceram o rei quando o rei veio. Veio João o Batista, era o arauto, quer dizer, quando vinha a vinda do rei, era precedida por um arauto, onde o rei ia chegar, o arauto chegava, preparava o lugar, preparava o caminho, e preparava as pessoas para a chegada do rei. E João o Batista foi o arauto, ele chegou e ele foi preparar o povo para a vinda do rei, mas mataram o arauto e mataram o rei. Então Israel não aceitou o reinado do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, isso que João escreve. Então, o que eu quero que tu entenda é que o Apocalipse, se tu pega do capítulo 4 até o 19, tu não vai ouvir falar em igreja. A base do Apocalipse é Deus tratando com Israel. Eles vão receber o rei.
Eles vão confiar no Deus forte, eles vão aceitar o Senhor Jesus Cristo. Se tu pegar o livro de Zacarias, no capítulo 12, tu vai ver que eles vão reconhecer o Senhor Jesus Cristo, eles vão prantear sobre o Senhor Jesus Cristo. Pega Zacarias 12, diz assim, 12:9, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Esse pranto de Hadad e Rimon, se diz que foi quando Josias, o grande rei Josias, um dos melhores reis sobre Israel, ele foi morto. Houve muito pranto pela morte de Josias. E aqui eles vão ver a quem transpassaram, quem é que Israel matou pelas mãos dos romanos? A Jesus. Então eles vão confiar no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eles vão receber o rei, e eles vão prantear, e eles vão chorar porque eles mataram o rei. Eles não aceitaram o reinado de Cristo e se estendeu, e agora Deus vai tratar com Israel. Então, Israel, a igreja sai, a igreja está na glória, e Deus começa a tratar com Israel, porque Deus é fiel, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo profetizou, e todo Israel vai ser salvo. É nesse período que Deus está tratando com Israel. Então, Paulo, ele profetiza sobre Israel, que Deus não vai negar o que Deus falou. Deus vai salvar Israel. Então, vai haver salvação. Existe um futuro para Israel. Se tu pegar Romanos no capítulo 11, no verso 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então Israel vai ser salvo. É isso que tu tem que entender. Israel vai ser salvo. E Deus aqui vai tratar no Apocalipse esses 7 anos. Praticamente Israel é o centro. É o centro dos 7 anos, das 70 semanas de Daniel. Então, aqui, se eles estão no lugar preparado e for Petra, uma das maneiras que o diabo vai tentar é lançar um rio, jogar um rio, tentar inundar a cidade, porque a cidade é praticamente impenetrável. Se é uma cidade subterrânea, também é água, inundar, não vai poder penetrar, mas vai poder inundar. E aí é interessante porque a terra ajuda a mulher, e a terra abre a boca e ela traga o rio, e Deus faz mais um milagre. Por quê? Porque Deus coloca Israel nesse lugar, e Deus protege Israel. É um remanescente que vai ser salvo, e Deus protege. Já aconteceu quando houve um levante no deserto contra Moisés. Os rebeldes estavam nas suas tendas, e a terra se abre e traga eles, eles descem vivos para o inferno. E agora, aqui a terra vai ajudar a mulher, e esse rio que vai ser lançado à terra vai tragar esse rio, e não vão conseguir inundar esse lugar que está preparado para Israel. O dragão vai se irar contra a mulher e vai fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Se tu lembrar, no capítulo 7, nós temos 144 mil que são selados por Deus, e eles não vão ser tocados, mas você crê que eles vão ser evangelistas, eles vão evangelizar, eles vão proclamar Jesus nesse período da tribulação. Então, esses que estão protegidos, que conseguiram chegar a esse lugar preparado, eles não vão ser tocados. Mas os que estiverem ao redor do mundo, os governos vão começar a perseguir. O anticristo nesse momento vai ter o seu reinado mundial. Então, uma coisa que tu tem que entender, a tribulação vai se dividir em 2 partes. O início é o princípio das dores, é onde vai acontecer os 4 primeiros selos. Começa com paz, o anticristo começa a governar com paz, depois ele vai começar com guerra para tentar manter a paz de toda forma.
ele vai ter que entrar em guerra. Da guerra vai vir a fome, terceiro selo. Da fome ainda vem a mortandade. Mas nisso ele ainda é o defensor de Israel. Só que chega nos 3 anos e meio e ele quebra a aliança, conforme Daniel falou no capítulo 11. E aí ele se volta contra Israel. E aí Israel tem que fugir. Então os que chegarem a esse lugar estão guardados, estão protegidos. Mas os outros vão ser perseguidos no mundo. E aqui não é só esses outros, porque ele vai se irar e ele vai fazer guerra contra o remanescente e contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, no início, as pessoas vão... quem tiver o testemunho de Jesus vai começar a ser perseguido, e é guerra contra eles. Ou eles abandonam ou eles morrem. E aí muitos vão se escandalizar e vão abandonar. Aí nós vamos lá para Mateus 24, que é interessante tu pegar. Quando tu pega a leitura de Mateus 24, tu tem que entender que o capítulo 24 e 25, eles estão num contexto de grande tribulação. Então não adianta tu olhar aqui e querer ver a igreja. Aqui não é palavra para a igreja. Porque aqui tu vai entender que Jesus está falando sobre o fim do mundo, o sinal da vinda e o fim do mundo. E ele vai falar que nesse período aqui é um período de tribulação que nunca houve na terra. Vão se trair uns aos outros, vai haver guerra, vai haver de tudo. Mas eu já vi estudo e eu creio dessa forma, que esses 2 capítulos aqui é o período da tribulação, que vai anteceder a volta de Jesus. Então vai ser um período de grande tribulação. E aqui diz que, no versículo 21, pega o 24 e 21, diz, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o que é uma abreviatura? Quando tu abrevia, tu diminui o tempo. Tu tem a tua assinatura, não, mas bota só uma abreviatura, é só um risco, é só uma coisinha pequena. E Jesus, olha, vai ser só um período pequeno, vão ser 7 anos, mas mesmo assim vão se entregar uns aos outros, vão se escandalizar, muitos vão abandonar, porque não vão conseguir aguentar a pressão. Então aqui não é a igreja, eu não acredito que seja a igreja. Quando eu leio 24 e 25, eu leio a luz da grande tribulação. Então inicia com os 3 primeiros anos e meio, o princípio de dores, quer dizer, tá ruim, mas não tá tão ruim. Começa a ficar ruim, mas os 3 últimos anos e meio é uma carnificina total. Então, existe alegria no céu, existe uma alegria no céu, mas na terra vai ter muito sofrimento e muita dor. Além dos selos e das trombetas e das taças de Deus, é a perseguição da igreja. É uma perseguição implacável. Não da igreja, perdão, que a igreja não vai estar aqui, mas daqueles que tiverem e retiverem o testemunho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então o diabo vai estar enlouquecido, ele tem 3 anos e meio só, e ele vai ser preso por 1000 anos, e ele está desesperado. Ele está com grande ira, ele não tem mais acesso. Se tu vai ver no livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus, e aí Deus pergunta: de onde tu vens? Eu estava passeando, estava rodeando a terra e passeando por ela. Quer dizer, terminou os passeios, terminou a tranquilidade, terminou a vida boa. Agora ele sabe que terminou a mamata. Deus, na sua majestade, na sua justiça, permitiu e teve Satanás a seu comando para fazer a sua vontade, mas permitiu todo esse período. Agora Deus está dando um basta. Os reinos do mundo, vai ver, o reino do mundo, a salvação, é chegada a hora. É isso que se diz no versículo 10. O reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. O acusador foi derrubado. Então os dias estão contados. E ele se ira muito, e ele quer fazer. E aqui se diz que não é só os judeus, ele vai perseguir os cristãos, aqueles que aceitarem Jesus nesse período. Porque nós temos o evangelho pregado pelos 144 mil judeus. Nós temos o evangelho pregado pelas 2 testemunhas do capítulo 11. E ainda vai haver no capítulo 14 um anjo pregando o evangelho eterno e voando no meio do céu, o anjo pregando, anunciando o evangelho desde o céu.
Um anjo, nós não temos como ter noção do que vai acontecer. Muitas coisas a gente especula. O livro do Apocalipse a gente fica especulando muita coisa. Mas a gente não tem noção de saber, de ter a noção. Quem sabe daqui a anos vai se ter outra visão, porque vai ter outra tecnologia, outra visão. Mas só quem vai estar na época vai ter noção do que aconteceu. Tu pode ver, quando fala sobre os profetas, eles profetizavam, mas eles não entendiam tudo. Nem os anjos conseguiam compreender o que ia acontecer. Os profetas, eles ficavam inquirindo como é que ia ser as coisas, como que ia ser o reinado do Messias, como é que ele ia vencer, por que ele ia morrer. Então tem coisas que eles profetizavam, mas mesmo que eles profetizavam, eles não entendiam, eles não tinham a compreensão completa. E os apóstolos, não foi para nós que eles escreveram. Eles não tinham a compreensão plena de como que as coisas iam acontecer. E eles inquiriam. Os anjos também não têm a completa o conhecimento do que vai acontecer. Então eu escutei, não sei se tu já ouviu falar, mas sobre João Calvino. Calvino viveu no século XVI depois de Cristo. Ele é considerado um reformador, ele é um teólogo respeitadíssimo, conhecedor das Escrituras. E ele fez estudo de todos os livros da Bíblia. Do Novo Testamento, tenho certeza, mas diz que do Apocalipse ele não se animou a fazer, ele não achou difícil demais, e ele não fez um estudo de Apocalipse. Então hoje nós temos a facilidade de ver muitas coisas, mas muitas coisas que nós estamos falando hoje, daqui a 1 ano, 2, ou daqui 10 anos, 20 anos, vai se ter outra visão e uma compreensão melhor. Muito melhor do que nós estamos tendo. Nós estamos tentando investigar e entender. Tem coisas que são claras, mas tem coisas que a gente não vai conseguir compreender, por mais que a gente queira entender, e o Espírito de Deus nos dê uma luz e um entendimento, mas nós estamos só inquirindo. Como vai ser a cidade? A gente pode atirar. Quem vai ser as duas testemunhas? Podem ser duas pessoas, porque não quer dizer que, quando a gente fala, você fala que é Elias, que é Moisés, mas pode ser duas pessoas no poder de Elias e no poder de Moisés, 2 judeus, ou duas testemunhas. Agora, claro que a gente fica inquirindo, não são judeus, não são os que morreram, são os que não morreram, é o fulano, é ciclano, quem será? Então nós ficamos inquirindo, mas são coisas, como eu disse, é um tiro no escuro. Só quem vai estar na época que vai ter a noção de, olha, tudo que foi ensinado não era assim, não era, eles vão ver com clareza as coisas. E nós hoje não conseguimos ver com a clareza, embora que nós, dependendo do Espírito Santo de Deus, a gente procura entender e se preparar. Aonde a cidade é Petra? Não, pode não ser Petra, pode ser uma cidade já preparada, mas é um lugar preparado, mas a gente fica inquirindo. Aqui você fala sobre os que guardam os mandamentos de Deus, então muitos vão se salvar na grande tribulação. Mas vai ser abaixo do mau tempo, vai ser aquele que não perseverar até o fim, vai perder a salvação. Aqui vai ser perder, se tu te entregar, tu perde. Então tu vai ter que perseverar até o final. E eu vou terminar esse áudio aqui porque no capítulo 13 diz que eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Bom, vou parar aqui. No original, e me parece que na Bíblia já a revista atualizada, existe a correção desse texto aqui. No original não é João, aqui está dando a entender que João se pôs sobre a areia do mar e ele vê subir do mar uma besta. Não, está equivocado. Diz os estudiosos que esse versículo aqui, o início do versículo, faz parte do versículo 17. E não é João que se põe sobre a areia do mar. E o dragão se coloca sobre a areia do mar. E aí o capítulo 13 iniciaria com João dizendo, vi subir do mar uma besta. Então nós vamos parar aqui e nós vamos seguir a partir de vi subir do mar uma besta. Esse eu pus-me sobre a areia do mar, pelos estudiosos e na revista atualizada, já aparece que quem se põe sobre a areia do mar é o dragão. E a areia do mar vai simbolizar multidão.
é multidão, não. A areia do mar vai simbolizar multidão de pessoas. Nós vamos até pegar esse texto aí, porque é interessante. E ele vai se colocar sobre a multidão. Ele vai, porque ele começa a perseguir, mas ele está se colocando sobre todas as nações. O diabo ele tá no comando. Então, e ele vai fazer um levante mundial contra todo aquele contra todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo. E aí vai ser uma perseguição da igreja falsa contra cristão. Vão perseguir os judeus, vão perseguir quem confessar o nome de Jesus. Então vai ser uma perseguição total. E ele vai estar sob a areia do mar. E aqui nós vamos pegar aqui, quer ver? Ó? Gênesis 22:17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então aqui quando está falando da areia que está sobre o mar, está falando sobre uma multidão. É uma multidão, é muito. Então quando Satanás se coloca sobre a areia do mar, é que ele está se colocando sobre as multidões. É esse o sentido que os comentaristas dizem. Ele está comandando a terra toda contra os judeus, os remanescentes da mulher, uma perseguição de judeu por todo mundo e perseguição dos cristãos. Então ele vai se colocar sobre as multidões. Eu gosto de colocar situações que Satanás ele não é onipresente. Então ele tinha o seu ministério de acusação dia e de noite na presença do Senhor. Então você diz, porque o diabo está aqui. Não, o diabo estava atacando lá. Ele podia rodear a terra, podia fazer a sua caminhada, mas ele gostava do lugar que ele tinha de ainda andar pelo céu. Agora ele não tem mais lugar, no céu não tem mais lugar para ele, não tem mais espaço, ele é colocado, é derrubado, é precipitado, jogado. Agora ele vai ter que se ater na terra, ele está irado. E ele vai se colocar sobre a multidão, sobre a areia do mar, ele vai se estar sobre as multidões, ele vai se colocar como liderança mundial e ele vai entregar tudo ao anticristo. Nós vamos ver no áudio, no próximo áudio. Mas aqui ele está irado e ele está fazendo guerra, e agora vai se levantar uma guerra contra os santos, e ele vai colocar o anticristo, que vai ser o fantoche dele. Ele vai colocar o anticristo para matar todo mundo, e o anticristo vai gostar. Agora, se tu vê todo mundo que o diabo usou, terminou mal. O diabo ele é terrível. Então as pessoas muitas vezes gostam de andar em comunhão com a mente do universo, com a alma universal, que é Satanás. E eu tinha um estudo, eu tenho alguns livros da Corban, que é uma escola de ensino teológico da Assembleia de Deus, localizada em Passo Fundo, e eles falam que a alma universal, essa grande mente que as pessoas querem estar ligados, os espiritualistas, é Satanás. Só que Satanás é cruel. Olha o que aconteceu com Hitler. Quando ele não pôde usar mais Hitler se suicidou. Nero se suicidou. E Nero, diz que Nero é interessante, imperador Nero, ele morreu em 67, nesse período, depois de Cristo. E Nero colocou nas moedas, ele colocava que ele era o salvador do mundo. Terminou se suicidando. Judas deu brecha para Satanás, terminou se suicidando. Então o diabo ele é cruel, ele não é legal, ele é cruel. E aqui ele vai usar o anticristo, e nós temos que estar firmados no nosso Senhor e nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque ele é um Deus cheio de misericórdia, ele é Deus forte, e é nele que nós temos que estar estribado. E Israel aqui vai se estribar agora no Senhor Jesus Cristo, ele não vai confiar em mais ninguém. Nós lemos aquele texto de Isaías 10, e é interessante que a gente faça sempre essa alusão em Isaías 10, porque diz Isaías 10, 20, vamos ler.
E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os que estiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então, eles se estribaram no anticristo. 3 anos e meio, o anticristo foi o defensor de Israel. Agora ele se volta, ele corta o sacrifício, ele se declara Deus, ele persegue, ele mata judeu por tudo que é lado. Os judeus vão se esconder, vão encontrar um lugar que Deus já tem preparado para eles, mas agora diz que eles nunca mais vão se estribar sobre homem nenhum e simplesmente sobre esse que os feriu. Mas eles vão confiar em quem? Vão se converter ao Deus forte. E quem é o Deus forte? É bom sempre nós repetir. Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, essa conversão vai ser no final. Deus está tratando com Israel, e eles vão se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão prantear para o nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão ver aqueles que eles traspassaram. Israel entregou a Jesus aos romanos, mas João diz: foi vocês que mataram a Jesus. Vocês mataram pelas mãos dos romanos, mas foi o povo de Israel, e eles vão chorar, eles vão se converter ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vai ser o Salvador de Israel. Então nós vamos iniciar agora o capítulo 13, terminamos aqui com o diabo sobre as multidões, comandando a perseguição, e agora ele vai soltar o seu fantoche, que é o anticristo, sobre tudo, e ele vai entregar para o anticristo o poder, para o anticristo fazer o que quiser, e tudo, tu tem que saber, tudo preparado, tudo pré-determinado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua graça bendita que nos alcança, e obrigado porque nós temos proteção e segurança nesse Deus forte que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.